No vídeo de hoje nós vamos falar sobre criptomoedas e Bitcoin. Bitcoin essa semana alcançou sua máxima histórica. Será que vale a pena investir? Depois da vinheta a gente conta. Roda a vinheta. E aí, turminha, tudo bem? Oi, gente! Eu sou o Augusto. Eu sou a Marcela. E esse é o canal Investido em Família. Hoje nós vamos falar de um assunto que tá na moda, né? Bitcoin e criptomoedas. Todo mundo quer saber porque o Bitcoin essa semana atingiu o pico histórico dele, passou, né, dos 69 mil dólares. Um Bitcoin hoje vale mais do que 69 mil dólares, tá? Estamos gravando aqui no começo de março e olha o valor que o Bitcoin está hoje. E ninguém sabe se ele pode chegar a 100 mil dólares, a 1 milhão de dólares, ou pode cair de novo para 10 mil dólares, 15 mil dólares. Então, o que é o Bitcoin? Na verdade, né? Bom, imagina que já foi possível comprar uma pizza com Bitcoin e agora ele tá valendo tudo isso, né? Então, o que é o Bitcoin? A ideia geral, até uma ideia bacana, é descentralizar, tirar o dinheiro do governo. Então, por exemplo, foi criado o Bitcoin com uma ideia de uma moeda global, uma moeda virtual e global. Então, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver na Rússia, se você estiver na Austrália, se você estiver aqui no Brasil, você usa o Bitcoin para pagar as suas contas. E não é a moeda do país, então o governo não tem acesso ao seu dinheiro. Você sabe que muitas vezes, em muitos países, já aconteceu várias vezes, de eles confiscarem o seu dinheiro. Inclusive aqui no Brasil, quem é mais antigo lembra do Plano Collor. Tinha muita gente com dinheiro na poupança e simplesmente do dia para a noite você não podia mais sacar o seu dinheiro. Imagina, teve gente que vendeu casa, que vendeu um carro e o dinheiro estava ali parado na poupança e simplesmente no outro dia você não podia mais sacar. Então a ideia do Bitcoin, que eu acho uma ideia super válida, é você descentralizar, tirar isso das mãos do governo e fazer uma coisa virtual. Então você pode usar em qualquer lugar do mundo. Só que ainda hoje, né, ainda não... Hoje você sai na rua, você não consegue comprar nada com Bitcoin. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, pelo menos é muito difícil você achar algum lugar que vai te vender alguma coisa. Mas a ideia é bem legal, de você ter essa moeda universal, que para qualquer lugar que você vá, você não precisa trocar pelo o dinheiro local, você ter essa moeda podendo ser utilizada em qualquer lugar. As guerras que a gente está vivendo hoje aqui no mundo, né? A Rússia invadindo a Ucrânia e a Israel lá na Palestina. Quem está saindo, quem está sendo expulso, vamos supor, os russos estão chegando lá na Ucrânia, estão invadindo a Ucrânia. Então, os ucranianos, quem tem Bitcoin, você tem uma carteira virtual. Então, você teve que sair do seu país, você foi para a Europa, foi para um outro país da Europa, você usaria dentro da sua carteira virtual para você viver em outro lugar, né? Agora, se você levar o dinheiro da Ucrânia mesmo para outro lugar, por conta da guerra está muito desvalorizado, então para você trocar pela moeda local você vai perder muito. Então o Bitcoin seria uma reserva de valor, né? Como o ouro, por exemplo, como até o dólar, né? O dólar é aceito praticamente no mundo todo, mas o dólar é do governo americano, então um dia pode acontecer do governo confiscar. Até um tempo atrás, na época da Covid, eu lembro desse caso agora, no Canadá, tinha muita gente protestando lá na época da Covid que não queria tomar vacina, que eles achavam que a vacina eles estavam sendo obrigados a tomar e começaram a fazer manifestação e tudo. O governo canadense, ele viu aquelas pessoas que estavam aí na manifestação, identificou alguma daquelas pessoas e bloqueou a conta delas. Então, simplesmente porque elas estavam se manifestando contra o governo, contra uma ideia que o governo queria lá, eles estavam indo contra, o governo identificou aquelas pessoas e bloqueou a conta delas. Elas ficaram um tempão ali sem poder acessar o seu dinheiro. Então, com o Bitcoin, a ideia é exatamente essa: você ter uma reserva de emergência, numa carteira virtual que não é comandada por nenhum país, você pode acessar isso em qualquer lugar do mundo. Essa é a ideia principal. Não só o Bitcoin, depois vieram outras moedas também com essa mesma ideia, né? O Ethereum, que são as duas maiores, Bitcoin e Ethereum. E aí, criptomoeda agora tem um monte, tem umas que são uma porcaria, que não serve para nada, mas essas duas, a ideia foi muito bacana. O que acontece é o seguinte: o Bitcoin hoje depende de você, ele sobe ou desce o valor dependendo se tem gente que quer comprar ou tem gente que quer vender. Só que assim, ele só depende disso. Você não consegue usar na prática hoje, talvez em algum lugar do mundo você esteja usando, mas pouco, não é muito
Não é como o dólar, que se você trocar, você vai fazer uma viagem, você troca, vai dar certo de você usar lá. Exatamente, assim. Não é todo lugar que aceita isso. Então, assim, a ideia é boa, mas ainda não é todo lugar que você pode utilizar. Então, o que acontece? Para você comprou o Bitcoin, uma parte, né, do Bitcoin. O Bitcoin está $69 mil. Então, o fracionado disso chama Então, você Satoshi. não é obrigado a comprar um Bitcoin inteiro. Não, você pode comprar frações. Você tem R$100, você compra uma fraçãozinha do Bitcoin, entendeu? E Bitcoin só tem 22 milhões, a ideia é 22 milhões de Bitcoin. Então, não é disponível para compra. Não é igual o governo brasileiro, por exemplo, que ele pode pedir para imprimir mais reais e aí vai tendo a inflação e vai fazendo mais dinheiro. O Bitcoin não, é um número limitado daquilo. Então você pode comprar frações, que se chama Satoshi. Então você compra, tem os R$100, quer investir em Bitcoin, você compra lá uma fraçãozinha do Bitcoin. Eu tenho R$10 mil, você compra uma fraçãozinha do Bitcoin, assim que funciona. E o que faz ele subir e ele descer? É o que eu falei, só se tem bastante gente querendo comprar, que agora é incrível, né? Mas normalmente as pessoas fazem tudo ao contrário. O ano passado o Bitcoin chegou acho que a bater $16 mil, estava super em baixa. É aí que as pessoas tinham que olhar e falar, nossa, está em baixa, é agora que eu vou comprar. Agora que subiu, que está no pico histórico, aí as olha o preço de todo mundo, só que agora que as pessoas querem comprar. Né? Então assim, olha o quanto que essas pessoas perderam de não ter comprado ano passado para comprar agora. De 69 para estava 16. Não é melhor você ter comprado 16? Hoje está valendo 69. Então as pessoas querem entrar agora. Mas a gente sabe se vai cair ou se vai subir. Pode chegar a $1 milhão. A gente não sabe se ainda está só no começo. Sim. Porque depende de oferta e procura. Então assim, para você investir em Bitcoin, você tem que ter primeiro muito apreço ao risco. Você tem que você vai se arriscar. Porque é um investimento de risco, não pode ser o seu investimento, pegar todo o valor que você tem para investir e colocar nisso. O Bitcoin, criptomoeda, o recomendável é, você que tem uma carteira já de investimento, você pega 5%, no máximo 10% da sua carteira e coloca ali. Porque ele é muito volátil, ele sobe e desce assim muito. Então do dia para noite você está rico, mas no outro dia você está pobre de novo. Então assim, ele sobe e desce muito forte. Muito volátil mesmo. Então, o recomendável é você ter 5 a 10% no máximo ali da sua carteira investido nisso. Por quê? As outras coisas da sua carteira, ação, fundo imobiliário, a renda fixa, já estão te assegurando ali. E aí, se você investir numa criptomoeda e der certo dela disparar, ótimo. Então, aquele seu 5% você vai ganhar um dinheiro ali. Então, você tem que vender. Então, não é igual ação e fundo imobiliário que a gente recomenda que você compre para ficar por muitos anos. Esse é um investimento que assim, subiu muito, você vende, porque ele é muito volátil, ele vai cair, depois vai subir de novo e vai cair e assim vai. Então hoje o videozinho foi rápido, foi mais para te dar o que é, né, para te dar um conceito do que é o Bitcoin. Para investir em Bitcoin também através de corretora, né? A Binance em criptomoeda é a maior do mundo, é o que eu invisto na Binance, mas acho que hoje, se não me engano, até o Nubank também você consegue comprar pelo menos as principais, né? Bitcoin, Ethereum, você consegue ter um pouquinho de criptomoeda lá. Então é bom ter uma reservinha ali de criptomoeda, mas pouco, né? Pouco do seu capital. Se você tem investido hoje R$10 mil, coloca R$500 ali em criptomoeda, porque se ela disparar, você ganha dinheiro, mas se ela for para baixo e despencar... Não te prejudica tanto, né? Sempre lembrar que é um investimento de risco. Então você tem ali o seu risco calculado, aquele só 5%. Se você perder, ou se for muito lá para baixo, então você já sabe que aquele dinheiro ali está ali exatamente para isso. E é um risco calculado. Explodir aí, subir tanto como de 16 mil ano passado para $69 mil esse ano, você vai ficar bem feliz. Em um ano, olha, passou de 16 mil para 69 mil. Então em um ano, quem comprou lá, o ano passado, ganhou muito dinheiro agora. Então você vê que agora ele bateu o topo histórico, né, que é 69 mil, e ele começou a cair. Então já está em 62, 61. Por quê? Porque as pessoas começam a vender. Eu ganhei dinheiro, vou vender. Então agora, aquelas pessoas que começaram agora a entender o que é Bitcoin, querem entrar agora porque está em alta, está todo mundo falando, essas vão comprar já de quem está vendendo, que comprou lá atrás, entendeu? Então a gente chama de sardinha. O que são sardinhas? Esses que viram que agora subiu tudo, agora que eles ficaram interessados. Quando que na verdade você tem que ficar interessado quando as coisas estão em baixa. Se é uma coisa que você acredita, é igual a ação. Se é uma empresa que você acredita e por algum motivo, algum boato, a ação caiu, então você tem que se interessar ali em comprar.
Você vai comprar no topo histórico dela, quando ela está com o valor mais caro. Então você tem que ter em mente que você tem que ganhar na valorização também. Então estude sempre onde você vai investir e veja o histórico. Tem vários sites que oferecem, igual que eu mostrei de ações, também tem alguns sites que a gente vai deixar até a descrição aqui embaixo para você olhar. Tem o CoinGecko, você consegue ver, você digita a sua criptomoeda e você consegue ver a valorização, a desvalorização. Você coloca um período de 1 ano, período de 5 anos, de 1 mês e você acompanha isso. Legal. Certo. Mais alguma coisa? Não, é isso. Então, vídeo curtinho, interessante, de um assunto super atual aí, que é o Bitcoin. Isso aí, pessoal. Então agora vocês estão inteirados, bons investimentos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E lembrando sempre, você que está entrando agora, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, está vendo a gente falar sobre Bitcoin, começa lá no primeiro vídeo, como você se estrutura primeiro financeiramente, depois você tem a sua reserva de emergência, depois você começa a investir. Não começa direto pelo Bitcoin que você vai se dar mal. Lembrando que a gente não faz recomendação de nada, tá? Nosso intuito aqui é só passar para vocês o conhecimento, para vocês estudarem e vocês tomem a decisão de vocês. Então lembre-se, pega lá o nosso videozinho, vê passo a passo. Quando você já está estruturado financeiramente, já tem seus investimentos, aí sim, pense em Bitcoin. Não começa só com Bitcoin que você vai se estrepar. Estou falando de experiência própria, né? Vê, o Bitcoin ali sobe e tal. Criptomoeda, você quer investir naquilo, no outro dia cai tudo. Porque a pessoa já ganhou dinheiro e já sai tudo fora disso. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, é isso. Tchau, obrigada. Tchau, até o próximo Deixa seu vídeo. like.